Seja bem-vindo ao programa Recomeçar. O programa Recomeçar foi feito para apoiar o micro e pequeno empreendedor. Então, nós temos aqui um grupo de voluntários especialistas, seja em administração, seja em finanças, seja em marketing ou em vendas. Se você tem uma demanda, você, microempreendedor individual, você, microempresário, pequeno empreendedor, profissional liberal, autônomo, precisa de apoio, tenha uma ideia, tenha uma ação para fazer no teu negócio, você não sabe como, nós temos aqui um grupo para poder te ajudar. Então, nos procure. Aí, no link do vídeo, você vai encontrar um link de inscrição para assistido. É a forma que nós falamos aqui, as pessoas que nós apoiamos. Se você precisa de ajuda, preencha o link ali e encaminhe para nós a tua demanda, tá? Nós também temos aqui, e estamos convidando você que quer participar, que você quer ajudar, contribuindo com o teu conhecimento, contribuindo com com o teu tempo, nós também temos ali o link na bio para fazer a inscrição do voluntário. Participe com a gente, apoie essa causa, nos ajude aqui no dia a dia, tá bom? Nós vamos ter aqui, então, como de praxe, palavra pastoral. O pastor vai fazer aqui a informação e a gente volta novamente com o tema de hoje, tá bom? Aproveite o programa de hoje, sucesso para você e nos vemos. Eu sou o pastor Luiz Antônio Luiz e você está no programa Recomeçar. Programa que traz bênção e graça à sua vida e seu empreendimento e aos seus negócios. E a palavra de Deus no qual queremos meditar neste momento está em Gênesis 39, versículo 2, que diz assim: O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Veja que nesse texto aqui a palavra que resume toda a vida de José está escrita nessa frase: O Senhor era com José. Sabe o que significa isto? Isso significa que com honestidade, competência e retidão você vai para a verdadeira prosperidade. Então a chave da verdadeira prosperidade é honestidade, competência e retidão. José era um jovem competente e íntegro. É por isso que Deus estava com ele. É por isso que tudo que ele fazia, ele era abençoado e dava certo. Esse era o diferencial da vida dele. E seja esse também o diferencial na sua vida. José, ele administrou 3 projetos, e 3 projetos péssimos. E em todos eles, Deus o abençoou. Parecia que havia junto de José uma bênção, uma aura de bênção, alguma coisa assim. Então você entrar num local, numa empresa, fazer uma venda, apresentar um orçamento, uma proposta, que você possa entrar ali e essa aura de bênção venha junto com você. Essa unção de bênção, como a unção que estava em Cristo, quando esteve conosco no tempo que viveu aqui na terra conosco. Agora, se você pensa que os teus projetos, os teus sonhos falharam, olha, peça a Deus que esteja contigo, porque Ele pode ressuscitar os teus projetos, os teus sonhos, e tudo dará certo. Talvez você pense que ainda não teve uma boa oportunidade na vida, mas aproveite a oportunidade que você tem agora. Faça o melhor até que Deus te contemple em coisas grandiosas e maravilhosas. E isso que aprendemos com José, que ele teve oportunidades terríveis na vida. Projetos falidos vieram à mão dele, mas ele fez aquilo que era correto, ele esperou em Deus. Porque a nossa atitude frente às situações da vida pode mudar completamente os resultados. O primeiro projeto falido que ele se envolveu era uma casa desorganizada. E pode ser vendido como escravo, e ele chega naquela casa e ele pensa: agora meus sonhos se acabaram. Estou vendido, sou escravo no Egito. Mas eu tenho aquele sonho que Deus me prometeu, bênção e prosperidade. E ele creu nesse sonho e ele continuou. E trabalhando naquela casa como escravo, o seu oficial egípcio, Potifar, aquele que estava ali com ele, percebeu que tudo que ele fazia dava certo, porque havia essa presença de bênção na vida dele. Aonde ele entrava, tudo funcionava. E o que vinha à mão dele era bem feito. Que você seja uma pessoa exatamente assim. Ao formular um preço, enviar uma proposta, ao visitar um cliente, e quando você entrar ali, você perceba, ou melhor, os teus clientes percebam que junto com você vem bênção e graça e venha paz. Isso tudo José aprendeu com organização. E ele colocou tudo em prática. E tem muitos recursos hoje em dia. Está assistindo aqui o programa Recomeçar, é que você está aprendendo muitas práticas de organização, como vai aprender hoje a respeito de vendas, de negócios, né? Como agir nesse sentido. Isso tudo é muito importante. E todos os outros demais conhecimentos que você necessita, você deve buscar. Bom,
As dificuldades existentes são formas de preparar você para dias melhores. Pense dessa maneira. Muita gente pensa que na adversidade ou na dificuldade, Deus não está abençoando, Deus não é comigo. Não, muito pelo contrário. Na verdade, Ele está te preparando para coisas maiores. Você vai ser afiado, você vai ser preparado pelo próprio Deus para fazer um grande e tremendo empreendimento abençoado. Mas entenda o seguinte: ódio, ciúme e inveja são sentimentos destrutivos. Não tenha ódio daquele que ganhou de você num bid, numa concorrência, numa proposta. Não tenha ódio dele. Não tenha ciúmes também daquele que está indo muito bem e nem inveja desse. Olhe os pontos que você deve melhorar e aperfeiçoe. Porque ódio, ciúme e inveja são sentimentos destrutivos. José podia ter sentimentos no coração, mas entregou a Deus e isso foi diferença para a vida dele. José estava passando por um treinamento e não sabia. Você deve estar passando por um treinamento também, ainda não se deu conta de que está no treinamento abençoado por Deus e sairá um grande homem e mulher de Deus vitorioso, vitoriosa ao final desse grande treinamento. Bom, então se dedique ao máximo. Valorize o que já está na sua mão. Espera no Senhor, porque Ele vai te dar grandes oportunidades. Bom, no caso de José, ele teve uma outra oportunidade. E a oportunidade foi de administrar uma prisão. Na verdade, foi preso, né? E naquela prisão, sem esperança, ele fez daquele limão uma baita de uma limonada suíça ainda. Muito gostoso, né? Porque lá, aquele carcereiro percebeu que ele tinha potencial. E ele passou agora a ter a chave da prisão. Ele era livre e preso ao mesmo tempo. Olha que coisa interessante. Ele transformou aquele lugar e aprendeu a ter paciência. Paciência é construída por meio de tribulações. Se você está passando tribulação, Deus está trabalhando em você a paciência para que você possa conquistar abundantemente mais. E não tem atalho. Vai aprender, é assim mesmo. Não tem outra maneira disto acontecer. José não poderia chegar ao seu segundo comando do Egito se não passasse por tribulações e aprendizados. Organizar uma empresa requer muita paciência. Requer um trabalho minucioso, documento a documento. Treinar a equipe e paciência é a principal arma para chegar à vitória. Veja aqui, como eu vou fazer um orçamento? Não sei. Faça o primeiro, faça o melhor que você conhecer agora. E você já vai perceber que tem coisas a melhorar. Melhora. E vai melhorando, e vai melhorando, e vai aperfeiçoando. É assim que funciona. A cada dia você vai aprendendo um pouco mais, vai aperfeiçoando mais, até a chegar a ter um instrumento teu de trabalho que seja bem adequado ao teu negócio, ao teu empreendimento. Mas veja que, nesse tempo na prisão, é que José entendeu o seguinte: o que era injustiça e maldade humana, para que ele não fosse assim. Talvez você passe por situação de ser passado para trás, um negócio, de alguém perguntar uma informação para você e sair fazendo a mesma coisa. Isso não é para você se tornar amargo, não. Isso não é para deixar o teu coração triste, não. Isso é para que você possa aprender o que é injustiça e maldade humana e não fazer assim. Olha que interessante. Foi exatamente o que aconteceu com José. Ele aprendeu e ele passou a ser um homem justo e bom. Você aprenda com isso, ser um homem ou uma mulher justo, ou justa e bom na vida. Portanto, faça o seu melhor onde você estiver. Não existe um lugar pior que uma cadeia. E ele na cadeia fez o melhor. Se a cadeia pode ser transformada, eu tenho certeza que você pode transformar o lugar em que você está e o negócio que vem às tuas mãos, por mais difícil que seja. Faça o seu melhor onde você estiver. Você vai ver a diferença. E finalmente ele entra para o terceiro projeto, o Império Decadente. Ele pega esse projeto agora, o Império Decadente, já estava no Egito entrando em decadência, e ali então ele pode fazer algo completamente diferente. Sabe como é que ele fez isso completamente diferente? Ele teve informação estratégica. Você deve ter informação estratégica de mercado, de formação de preços, o que a concorrência está fazendo. Isso vai te ajudar. Agora veja que ele teve ainda a ajuda de Deus, que ele deu todas as informações para fazer um plano econômico que pudesse tirar o Egito daquela situação. Querido, querida, ore a Deus. Peça a Ele que te dê também um plano econômico. Peça a Ele que te dê essa informação estratégica fundamental para o teu negócio. Eu tenho certeza que Ele vai te dar. Deus José vai dar a você também. Por que não? Creia nisso. Busque incessantemente. Esteja à presença dEle. Porque Ele vai pegar bons e também os negócios que dão certo. No meio da pior crise da história,
Deus usou para abençoar milhares de vidas famintas. Talvez você esteja vivendo alguma consequência da crise no país e no mundo atual. Mas peço ao Senhor que lhe inspire com sabedoria, como inspirou José, para saber o que fazer. Você pode superar essa fase e ser muito abençoado por Deus. E mais do que isso, Deus quer te usar para abençoar vidas e usará. Faça o seu melhor com o talento que Deus te deu, onde você está. Aproveite as oportunidades que Deus está dando à sua mão agora. Indiferente se é um projeto falido, se é uma oportunidade que você acha que não é boa, Deus está abrindo a porta. Creia que no tempo certo Ele vai te abençoar e que Ele vai te usar para abençoar muitas vidas. Deixe Deus administrar o seu empreendimento, o seu projeto e o seu negócio. Que Deus te abençoe e até a próxima semana. Olá, estamos de volta em mais um programa Recomeçar. O tema de hoje, considerações gerais sobre vendas, né? Vamos falar aqui um pouquinho sobre profissão, vendedor versus venda, diferença entre atender bem e vender, planejamento e gestão de vendas. Então, conosco aqui, como convidado desse programa Recomeçar, está aqui o Orley Cantor Neto, bacharel em marketing pela Universidade Tuiuti do Paraná, pós-graduado em comportamento consumidor pela Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo, gestor de vendas no Dr. Char Alimentos Sem Glúten. Orley, obrigado pela tua participação aqui no programa Recomeçar. Seja muito bem-vindo ao programa. Eu que agradeço, é um prazer. Orley, o tema de hoje aqui falando de condições gerais de venda, né? Para o nosso público, né, o micro e pequeno empreendedor, que é o público hoje que nós estamos dando apoio aqui através do programa, a gente entende que a maneira de a gente vender, como a gente vende, o que a gente vende, ele é importante. Então, acho que é um tema aqui que a gente vai percorrer várias ações ou várias dicas ou, né, para o nosso público. Mas como é que o nosso público lá diferencia o ato de vender da profissão de vendedor? Como é que a gente entende essa diferença? Quando você fala em vendas, né, nós somos vendedores o tempo todo, né? Quando nós vamos pedir alguém em namoro, em casamento, nós tentamos nos vender, né, passar argumentos que você é a melhor opção para aquela pessoa, né? Quando você vai fazer uma entrevista de emprego, por exemplo, você vai passar suas qualidades, se vender para aquela pessoa te contratar, te comprar, né? Quando, por exemplo, você fala para tua esposa que hoje eu quero ver o futebol e depois, amanhã, eu te levo para jantar, você está negociando, né? Então, nós fazemos isso o tempo todo, né? Então, tem certas técnicas, certas habilidades que você pode desenvolver, todo mundo pode desenvolver para melhorar essa parte, né? Legal. Então, a gente pode entender que vendas é aquilo que eu quero ofertar e a profissão, o vendedor, é quem está fazendo isso. E o vendedor hoje, né, eu brinco aqui às vezes que o vendedor ele é o porta-voz da empresa, né? Ele que está levando as boas novas, ele está entendendo o que o nosso público quer, ou entendendo o que o consumidor na ponta precisa, e levar a informação de maneira clara, de maneira objetiva, para justamente convencer, ou com argumentos, convencer o nosso cliente a comprar um determinado produto ou serviço. Então, vendas é aquilo que eu estou colocando na vitrine, né? Ou seja, a ação de fazer, e o vendedor é quem executa a ação, né? Está correta essa analogia, Orley? Tá certo, né? Eu acho que todo mundo que tem um certo contato com o cliente tem que ser um pouco vendedor, né? Mesmo a recepcionista, né? A maneira que você vai ligar para essa empresa e a maneira que ela te atende, né? Já começa ali um passo a passo da venda, né? Você já cria uma imagem de como é que é esse serviço, né? Se aquela primeira apresentação, aquele primeiro contato é bom, é agradável, né? Você já imagina que o resto do serviço pode ser bom também, né? Então, vendas passa por todos
os departamentos da empresa, né? A logística tem que pensar ali, né, no final, que o cliente vai ficar satisfeito porque uma entrega foi feita rapidamente, né? Então, tudo a gente acaba pensando em como que esse consumidor vai ver o serviço e o produto final, né? Legal. Então, eu acho que você pegou um ponto legal aí, que assim, né, vendas, na verdade, todos nós somos vendedores, e vendas está atrelado em todas as ações, né? Porque, pegando o gancho ali da logística, né, o vendedor foi lá, fez o seu trabalho, foi o porta-voz, levou a mensagem, levou as informações, convenceu, né, com os argumentos corretos com o cliente, fez o ato de vender, né, concretizou a venda, e aí a gente tem todo um back-office, né, toda uma equipe, né, para fazer a entrega do produto efetivamente, que é quem vai fazer o faturamento, quem vai fazer a entrega. E essas pessoas, elas não sabem, mas elas também são vendedores, né, Orley? Porque elas, como você comentou no teu início de frase, todo mundo vende alguma coisa. Ou é a sua imagem própria, ou aquilo que você está falando. Nesse momento, eu estou conversando com vocês, e eu estou, de certa forma, estou me vendendo, porque eu estou tentando colocar a informação da forma correta para você assistido. Então, eu estou vendendo o ato de comunicar aqui com vocês. E as pessoas precisam ter esse entendimento, porque às vezes uma ideia, né? Exatamente. Porque às vezes ela fala assim: não, é o time de vendas que prometeu, mas não, eu também faço parte disso, né? Se o vendedor lá prometeu, fez e está dentro da política da empresa, eu aqui que eu sou a pessoa que eu vou entregar a mercadoria, eu também tenho que ter a mesma, como é que posso dizer assim, a mesma roupagem para a entrega, para que o cliente na ponta entenda que, opa, a empresa ela é um organismo único, né, de todo mundo trabalhando em prol do objetivo que é atender bem o cliente, certo? Isso, e até se você faz tudo certo, né, em todo o processo, e a entrega, o produto vai danificado, vai muito atrasado, né, a pessoa já não fica satisfeita, ela vai lá na internet e coloca que tudo foi ruim, né? Então, cada departamento também é responsável por essa satisfação do consumidor, né? Pegando esse gancho aqui do atender bem, né? Como é que a gente diferencia o ato de vender de atender bem o nosso cliente, o consumidor? Como é que a gente entende essa diferença, Orley? Eu acho que o atender bem é muito relativo, né? Quando você fala em bom atendimento, de dar bom dia, boa tarde para o seu cliente, com licença, obrigado, eu acho que isso é uma coisa básica, né? Até de educação. Mas a questão de atender bem é relativo, porque o que é um bom atendimento? Eu falo, depende, né? Às vezes, dependendo do caso, a pessoa quer ser atendida rapidamente, né? Uma pessoa que vai no drive-thru do McDonald's, ele quer um serviço rápido, né? Você vai num restaurante para jantar, talvez você está sem pressa, você quer um outro tipo de atendimento, né? Devagar, né? Que o garçom converse com você, te explique, né? Então, tudo depende até do perfil desse consumidor, né? Do momento que ele está vivendo. Então, é uma coisa muito relativa, né? Mas eu costumo até definir vendas, alguns tipos de venda, como venda passiva e venda ativa, né? Então, a venda passiva é quando você tira o pedido. O cliente quer alguma coisa, você vai lá e tira esse pedido do que ele quer. E a venda ativa é quando você realmente vende, né? Então, por exemplo, você sai de casa para comprar 6 pães na padaria. Então, você foi lá, atendente, bom dia, como vai o senhor, o que o senhor deseja? Eu quero 6 pães, dos mais branquinhos ou dos mais escurinhos? Dos mais branquinhos, por favor. Mais alguma coisa? Não, obrigado. Você foi bem atendido? Foi, né? Você foi muito bem atendido, mas não foi vendido nada para você. Você tirou o pedido, você foi buscar os 6 pães, você saiu com 6 pães, né? Agora, vamos supor que você vai nessa padaria, e aí você pede os 6 pães, e a pessoa atendente, né, já fala para você, acabou de sair uma fornada de pão de queijo, né? Quer levar alguns? Ou, olha, a gente está com o pão do dia, hoje é o pão multigrãos, que está em promoção,
tem uma degustação aqui de um biscoitinho, né? Então, aí, quando era para você sair gastando R$ 4 nos 6 pães, você gastou 15, né? Então, aí sim foi feita uma venda, né? Então, vai muito na questão de você oferecer, tem todo um planejamento por trás, né? O que você vai vender, em que dia você vai vender cada coisa, passa pelo treinamento desse atendente, né? Então, é todo um processo e um planejamento por trás disso, né? Legal. Então, assim, atender bem, acho que é uma obrigação de qualquer um que queira vender, né? Isso é a base, né? Se eu não atendo bem, eu já estou saindo no prejuízo, né? Já estou no negativo no atendimento. Uhum. E o vender aqui é você oferecer, né? Não esperar o cliente pedir, mas você também propor algo que faça sentido e que combine com aquilo que ele está precisando naquele momento. Então, você entender, como o exemplo que você citou da padaria, eu me lembrei aqui, porque perto da minha casa tem uma padaria que é justamente isso. Eu vou na padaria para comprar pão. Só que eu saio lá com pão, com biscoito, com torta, com isso, porque as pessoas, tem isso aqui, agora tem aquilo ali. E falo, opa, legal, isso aqui faz sentido, porque eu estou preparando tal coisa, então agora eu vou... E aí, realmente, é o que você comentou, né? Até eu me lembrei ali, porque você vai preparado para gastar algo e você sai com um valor maior. Mas é o ato de justamente você entender o que o teu cliente precisa e realmente direcionar ali as informações adequadas para que ele tome a decisão de poder levar algo a mais. Ou, o exemplo, né? Eu estou indo numa concessionária de um carro, estou indo lá para comprar um carro em específico. E o vendedor entender para que eu quero esse carro. É para trabalho? É para família? É para viajar? Qual que é o objetivo daquela compra, né? Por que eu estou ali? Qual é o propósito? E, partindo disso, eu introduzir informações que sejam relevantes para que o meu cliente tenha mais dados para que ele possa facilitar a tomada de decisão dele. Eu acho que esse é o ato de vender, né? Uhum. E às vezes o vendedor ele tem uma meta de vender tal carro e ele empurra o carro para essa pessoa, fala maravilhas do carro, de todas as características, e realmente não é isso que a pessoa está procurando, né? E aí, até você falando da padaria, né, até uma vitrine bem feita, com um bolo bem exposto, já é uma vendedora, né? Uhum. Então, é complexo, mas, ao mesmo tempo, você tendo esse planejamento, né, como que você vai fazer as coisas, fica mais fácil de trabalhar, né? E até você guiar a tua equipe de como que ela vai fazer isso, né? Perfeito. Olhando justamente esse ponto, né? Ou seja, o vendedor ele precisa entender qual é o propósito dele naquela organização, naquela atividade e o que ele vai fazer. Então, para isso, ele precisa planejar, né? Ele precisa entender o que vai fazer, como vai fazer, quando vai fazer. E aí é justamente a gente olhar esse gancho agora, né, de planejamento versus gestão de vendas, né? Ou seja, como planejar uma venda e como é que eu gerencio isso, né? Que dicas você compartilha com a gente aqui, com o nosso assistido Laurley, sobre planejamento e gestão de vendas? Tem um mantra até na administração que você fala que quando você não consegue gerir nem controlar o que você não consegue medir, né? Então, vendas é muito atrelada a metas, né? Até em outro programa o Fabiano falou de metas, né? Então ele pode tratar desse assunto até melhor que eu, mas se você não tiver metas claras, né, para guiar a tua equipe de vendas, você não consegue esses resultados, né? Então você precisa ter, claro, uma meta pode ser uma meta financeira, pode ser uma meta de volume, pode ser uma meta de margem de lucro do produto, né? Mas tem que ser uma coisa clara para todo mundo, tem que ser factível, né? Quando você vai criar essas metas, você não pode simplesmente pensar, hoje eu faturo 100 mil e eu quero faturar 200 mil, então a meta da empresa vai ser 200 mil, né? Ela tem que estar baseada no teu histórico de vendas, ela tem que estar baseada num crescimento do mercado que você atua, né?
e você tem que mostrar como que você vai atingir essas metas, né? Se você vai investir em propaganda, se você vai aumentar a tua equipe, que ações você vai tomar para conseguir chegar nisso, né? E aí sim você consegue motivar a tua equipe, né? E o vendedor por si ele é movido à recompensa, né? Então você tem que trabalhar uma meta e uma recompensa financeira, seja um salário variável, pode ser um PLR, né, que é uma participação de lucro e resultados, pode ser, às vezes, uma coisa simples, como o melhor vendedor do mês vai ganhar um celular, alguma coisa assim, né, uma coisa que faça com que as pessoas se empolguem, ofereçam o produto, tentem melhorar, evoluir, para conseguir atingir aquele resultado que você está propondo, né? Legal. Então, a gente tem, assim, o planejamento é o mapa, né? Aonde eu quero chegar e ele vai me dizer como eu vou chegar no meu objetivo. Então, a meta é o objetivo, né? Aonde eu quero atingir objetivo financeiro, quanto que eu tenho que faturar mais, quantos produtos eu tenho que vender mais, né? Então, o nosso público aqui, que é o micro e pequeno empreendedor, ele tem um objetivo lá de faturamento, por exemplo. Eu quero faturar X por ano, ou X nesse mês. Como é que eu vou atingir esse faturamento? Então, o planejamento, ele nada mais é do que um mapa de como eu vou atingir esse objetivo. Não sei se é esse o entendimento, né, Orley? Exatamente. Tá. E aí a gestão de vendas é justamente eu saber quais são os indicadores, ou seja, quais são os pontos que eu preciso medir, né? Todo planejamento e meta eu tenho que ter medições para saber se eu estou alcançando aquilo, justamente para que eu saiba se eu não tenho que mudar o direcionamento. É mais ou menos uma outra live que eu conversei aqui, acho que é fazer aquela analogia do GPS, né? Ou seja, o planejamento é o meu mapa, né? E a gestão de vendas é a pessoa que está falando ali no GPS, dizendo, vai por aqui, vira ali, vai lá, para poder me dar a rota e o direcionamento, eu ter os indicadores adequados para eu chegar no objetivo que eu quero. Então, isso esse mesmo, o entendimento, né? É isso, né? É o guia, né? Não dá para você falar, você dá um catálogo para o teu vendedor e fala, vai lá e vende, né? Tem que ter uma estrutura por trás, o que você vai vender, como que você vai vender, né? Vamos dar uma atenção maior a esse produto, que ele dá uma margem maior, né? E esse aqui que vende mais, tem a venda mais fácil, mas dá uma margem menor, ele vai por si só, né? Então vamos dar uma atenção aqui, um foco nessa linha. Então tudo é planejamento, né? Legal. Acho que assim para o nosso assistido é importante, né? A gente legal. Eu tenho um negócio, mesmo que ele seja pequeno, né? Vou vender um produto, vou vender um doce, vou vender uma roupa, vou vender algo, não importa, mas o planejamento é importante porque dele eu consigo entender, primeiro, quais são as minhas necessidades operacionais, né? Em uma outra live a gente falou sobre questão de caixa e bolsa, eu entender as diferenças, mas eu saber ali exatamente, espera lá, qual que é o objetivo que eu tenho aqui? O objetivo é de eu vender mais um produto, como eu vou vender mais, se eu vou ter dinheiro para isso, porque às vezes vender mais significa eu ter que comprar mais produto significa que eu tenho que investir mais. Então o planejamento ele serve como base para eu poder saber aonde eu vou. Uma analogia que nós usamos aqui se eu vou fazer a construção de um prédio, eu tenho que ter a planta disso, né, para eu saber quanto que eu vou gastar de material, quanto tempo vai levar. Então o planejamento ele serve para isso, para que eu não saia fazendo algo simplesmente por fazer e descobrir ali, né, mais adiante que as coisas estavam erradas. E a gestão, eu preciso aplicar, e aqui não só vendas, mas como uma forma geral, eu entender todos os pontos, né, realmente medir ponto a ponto para saber se eu estou no caminho certo. E se eu identificar que, espera lá, tem alguma coisa errada, eu ter tempo hábil e facilidade para fazer a condução correta e corrigir o rumo, né, para que eu possa atingir aquele objetivo. Então, a importância de planejar e ter a gestão,
né, seja aqui o nosso tema é falando de vendas, mas num todo, mas olhando vendas é importantíssima, porque se eu vender demais, eu posso trazer um problema para a empresa também, mas se eu vender de menos, também é um problema, né? E muitas vezes você está vendendo demais, só que o teu vendedor na ponta está dando muito desconto, então no final você não está ganhando nada, você está vendo o teu número, está vendendo bastante, né? Está faturando bastante, mas em termos de rentabilidade é pequena, né? Então são pontos que você deve acompanhar junto com a equipe, né? Nessa parte de gestão de indicadores, você fazer esse acompanhamento diário com a equipe, ver o que eles estão fazendo, a dificuldade que eles têm, o que eles trazem para você de o que está acontecendo, eles que estão na ponta, estão em contato com o consumidor, eles sabem melhor que todos na empresa como é que o consumidor pensa, o que ele precisa, né? Então ouvir também ele, o que ele está sentindo, o que ele está vendo, para fazer parte desse planejamento, né? Legal. Pegando o gancho que você comentou ali, Urley, sobre a questão de preço, né? Você comentou, nem sempre vender muito é algo que realmente resolve o problema da empresa. Ah, legal, estou batendo metas de venda por faturamento. Opa, mas se eu estou dando desconto demais lá na ponta, eu estou tendo um problema de caixa financeiro. E olhando esse ponto, né? Como é que a gente consegue orquestrar, principalmente com os vendedores na ponta, se eu tenho uma equipe de vendas, mas na maioria aqui do nosso público é o próprio dono que está fazendo venda, como é que ele consegue ter ali, administrar as objeções do cliente para realmente não sair daquele momento de disputa de preço que o cliente na ponta normalmente faz? E é natural. Ah, eu coloco todos os atributos, faço as vendas lá, mas o cliente no final, não, mas está caro, está caro, está caro. Que dica você dá para o nosso público aqui para ele sair dessa disputa de preço na ponta junto com o cliente? Hoje, preço é um tema muito sensível, né? Principalmente aí com crise, com pandemia. Hoje nós temos muitos produtos similares no mercado, né? Então, concorrentes que têm produtos e serviços muito parecidos com o seu. Muitas vezes você está vendendo o mesmo produto que o teu concorrente, né? Seja no caso aí de uma Coca-Cola em restaurantes diferentes, né? Então acho que para você sair muito dessa questão do cliente falar tá caro ou rejeitar o produto por causa do preço, questão de cotação de um lugar para o outro, eu acho que é o serviço que você oferece junto, né? Então é a questão daquele atendimento cordial. É uma entrega rápida, é a prestação de serviço como que você vai estar junto do cliente quando ele vai usar aquele teu serviço, teu produto, entrega, qualidade. Então tem vários outros fatores além do produto por si só, né, que influenciam de como esse cliente vai ver esse produto, né? Vai ver esse teu serviço final, né? E uma coisa que eu acho importante também é você sair muito deixar um pouco de lado as características do produto para focar no benefício que ele tem para esse cliente, né? Então, você pode ter lá um sapato de couro de jacaré australiano. Então, você foca muito que esse produto é um couro maravilhoso, importado, mas para o consumidor talvez não faça diferença, né? Mas se você mostrar que esse couro de jacaré australiano ele é mais maleável, mais confortável, ele vai dar um conforto para o teu dia a dia, você está focando no benefício do produto, o que ele vai te trazer de bom, né? Então, aí o consumidor olha já de uma outra maneira, né? Eu tenho um exemplo pessoal na empresa que eu trabalho, que a gente, quando ia apresentar a nossa linha de produtos para um supermercado novo, por exemplo,
a gente fazia aquela apresentação enorme, né, de PowerPoint para o comprador desse supermercado. A gente falava de todas as maravilhas do produto, as características, que o produto não tem conservante, não tem corante, não tem transgênico. E para o consumidor final que vai comprar, pode ser importante, mas para aquele comprador, na hora, não tem diferença, né? Ele quer saber ali se o produto vai vender ou não, se vai dar uma margem boa para ele ou não, né? Porque ele é cobrado por isso, né? Então, a gente começou, depois de um treinamento até que a gente teve internamente lá na empresa, a gente começou a mudar a maneira que a gente apresentava, né? Então, às vezes, aquela apresentação que até o comprador até ficava com sono de tanto que a gente falava maravilhas do nosso produto, a gente começou a falar para ele do crescimento do mercado, o que era o mercado, a margem que ele poderia dar, que os concorrentes dele tinham esse produto e ele não tinha, né? Então, se tentava convencer ele de uma outra maneira, né? Aquela tradicional de só falar bem, falar maravilhas de você e do teu produto, né? O que a gente chama é agregar valor, né? A venda, agregar valor ao produto. Às vezes, nem sempre somente falar bem do produto resolve, né? Então, a gente sair do cenário comum de uma disputa para mostrar para o nosso cliente que ele tem muito mais a ganhar, né? E nem sempre pagar mais barato significa ganhar mais numa operação, né? Às vezes, ele entender se é um produto de consumo durável, eu saber qual é a durabilidade dele, de fato, se vai ter manutenção ou não. Eu fiz uma analogia do carro outra hora aqui, né? Pegar só para tentar mostrar para o nosso público, né? O exemplo disso, né? Então, eu compro um carro, legal, vou ter o carro 1.0, é econômico, isso todo mundo já sabe, e que tem um custo de manutenção de X. O outro carro, de uma outra marca, ele tem um custo de aquisição Y, né? Talvez um pouquinho mais elevado, tem uma motorização um pouquinho diferente e tem alguns atributos adicionais, mas o custo de manutenção também é Y. E aí eu faço um comparativo entre esses dois veículos e descubro que o mais barato, ao longo do tempo, ele vai se tornar mais caro. E o mais caro hoje, ao longo do tempo, ele se torna mais barato. E muitas vezes o consumidor ele não tem essa noção, né? Então a gente precisa levar para ele, para poder tentar sair desse modelo, outras informações que ajudem a mostrar o quanto que ele ganha comprando aquele produto. E não somente quanto que ele está investindo. E aqui uma dica, se me permite também, Orley, falar para o cliente que ele está gastando é ruim, tem que falar para ele que ele está investindo, né? Ó, invista no produto A, invista no produto B, não gaste no produto A, no produto B. Mas, parênteses aqui, acho que atribuir valor é importante, né? Então, a gente mostrar não somente a característica do produto, mas acho que, principalmente, o quanto ele ganha comprando aquele bem, ou aquele produto, ou aquele serviço comigo. Acho que esse é um dos direcionamentos também, é isso? Com certeza. E o consumidor, hoje, ele é muito bem informado, ele está muito bem informado, né? Ele lê os rótulos, ele lê muito sobre o produto, ele vai procurar você, ele já fez pesquisas na internet antes, ele já visitou concorrentes, então o consumidor hoje ele é mais calejado, né? Então você tem que mostrar para ele, né, o que realmente é a diferença, tentar investigar dele o que ele precisa, né? Às vezes, em vez de só chegar e falar de primeira quais são todas as maravilhas do seu produto, entender um pouco o que ele está procurando, qual que é a necessidade dele, para aí sim você conseguir oferecer a melhor solução, né? Orley, a gente falou aqui sobre o que é vendas, falamos aí sobre a profissão de vendedor, diferenças entre vender, né, e você atender o cliente, planejamento versus gestão de vendas, né, e agora aqui um papo sobre sair do modelo de disputa, né. Então a gente entende que primeiro o vendedor é um porta-voz, né, da empresa para levar o produto ou serviço para o seu cliente. A gente entende que o ato de vender é justamente entender o que o cliente quer,
ouvi-lo, né, e levar para ele opções, né, não somente ficar naquele modelo congelado, não é assim, robótico, né, mas ouvir o cliente e entender o que ele precisa, para que ele quer comprar aquele produto ou aquele serviço e levar algo que faça sentido para ele, né? E ter o planejamento, né, é importante para que a gente tenha um mapa para onde eu tenho uma meta, tenho um objetivo, ter um mapa para poder me guiar nisso, fazer a gestão correta, olhando os indicadores, faturamento, lucratividade, produto que mais vende, produto que menos vende, local, tipo, perfil de cliente, esse tipo de coisa, é importante para conduzir. E aqui a gente falou agora sobre disputa, né? A gente sair um pouco dessa zona de guerra, que é a disputa de preço com o cliente, e conduzir a conversa por um lado de benefícios, de lado que o cliente realmente entenda que não é o preço que faz a diferença na negociação, mas o conjunto de coisas que ele está comprando em detrimento a um produto ou a um serviço. E aqui, né, eu gosto desse bate-papo de falar de vendas, falar de estratégia, né, parte aí da nossa formação e do nosso trabalho, mas o nosso tempo é limitado. Como mensagem final aqui, Orley, que dica você dá para o nosso público, que é o microempreendedor, o empresário que ou está começando agora, ele tem ali um negócio pequeno, mas um negócio lucrativo. Que dica de vendas você dá para que ele realmente possa se despontar, se destacar e realmente trilhar um sucesso para ele poder vender melhor o seu produto, o seu serviço? Eu acho que ele tem que ser o dono tem que ser o principal vendedor, ele tem que ser o maior entusiasta da empresa, ele tem que motivar constantemente todos os funcionários, ter essa questão de planejamento bem clara, saber exatamente, passo a passo, aonde que você quer chegar com as metas, indicadores claros, recompensar o esforço desse teu vendedor, né, valorizar ele, dar atenção o que a gente chama às vezes de carteira A, né, que é os teus principais clientes. Então, às vezes você tem lá 5 clientes que fazem 70% do teu faturamento, e aí você tem outros clientes, outros 20 clientes que fazem aquele resto. Então, como que você vai dar atenção àqueles principais, né? Então, você tem que gastar mais tempo com ele, você tem que ter um acompanhamento melhor, questão de não só na hora de vender, você procurar ele, mas fazer dependendo do produto, o serviço que você tenha, fazer aquele pós-venda, aquele acompanhamento, perguntar como é que está, para você criar essa relação de longo prazo, né? Então, acho que isso são pontos importantes que podem fazer diferença aí no negócio. Ótimo. Orley, quero agradecer a tua participação aqui no programa Recomeçar. Obrigado aí por disponibilizar o teu tempo, né, compartilhar o teu conhecimento conosco, junto aí com os nossos assistidos. Importante aí as informações. Desejar aí para você sucesso no teu negócio, na tua operação, na tua profissão. Deus abençoe a sua vida, prospere, né, trilhe aí caminhos sólidos, seguros e duradouros para você, para sua família, e muito sucesso aí para você. Mais uma vez, obrigado por participar conosco aqui. Eu que agradeço a oportunidade aí de falar um pouco, né? Primeira vez que eu acho que eu falo para a televisão, né? Então você fica um pouco travado, né? Mas excelente. Agradeço a oportunidade e desejo sucesso aí para todas as pessoas que estão tentando empreender ou até funcionários que queiram se desenvolver e galgar espaços melhores aí dentro de onde você trabalha, né? Maravilha. Parabéns, obrigado aí, Orley, mais uma vez. Obrigado. Estamos chegando ao fim de mais um programa Recomeçar. Obrigado pela sua participação aqui no programa. Se você precisa de orientações, né, como a gente acabou de falar aqui, algumas considerações de vendas, né, algumas ações aí sobre a parte de vendas,
como planejar o seu modelo de vendas, né? Que indicadores eu preciso enxergar ou cuidar no meu planejamento de vendas, de que maneira eu faço a minha gestão de vendas, nos procure, entre em contato com a gente tem um grupo de especialistas aqui justamente para apoiar e ajudar você. Mais uma vez, obrigado, Deus abençoe a sua vida, que prospere, vitórias aí no seu empreendimento, nos seus negócios. Até a próxima live, obrigado, tchau. Obrigado por participar de mais um programa Recomeçar. Não esqueça de dar um like ali no YouTube, isso nos ajuda aqui a impulsionar esse vídeo e alcançar mais pessoas. Se você quer participar como voluntário do programa, tem uma ficha ali na bio, um link para preencher a ficha, preencha lá com a gente, participe, contribua com o teu conhecimento, contribua com o teu tempo. Tá? Vai ajudar pessoas, empresas a sair talvez de um momento difícil, a enfrentar um desafio novo e a prosperar em seu negócio. Por favor, participe com a gente aqui. Se você nos ouviu aqui pela primeira vez, nos viu e quer participar, realmente recebendo informações e orientações como assistido, também preencha a ficha, manda para a gente a tua demanda, a gente vai fazer a análise e vamos fazer aí o apoio necessário para você, tá bom? Muito obrigado e nos vemos até a próxima live. Um abraço, Deus abençoe. Tchau, tchau.